todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Boa noite, graça e paz. Como é bom estarmos louvando ao Senhor, tendo esse tempo, tendo essa oportunidade de estarmos aqui para prestar este culto ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está neste momento assistindo este culto, tendo essa oportunidade também. E eu gostaria de, neste momento, orar com vocês ao Senhor. Quem puder, curve suas cabeças nas suas casas, mesmo assentados, e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai amado, Pai querido, Deus de amor, de imensa bondade, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque reconhecemos que somente o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus em nossas vidas, Pai amado. E nós temos a certeza, Pai amado, que nós somos amados por Ti, nós somos Teus filhos, porque um dia nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Nós te exaltamos, meu Pai amado. Neste momento nós queremos te agradecer pelas nossas vidas, pela vida de cada um que está em seus lares, neste momento participando deste culto ao Senhor. Abençoa cada família, Senhor. Protege, Senhor, com o sangue de Jesus. Que haja saúde em suas casas, que haja saúde, Senhor, na vida dos seus familiares. Onde tiver alguém enfermo neste momento, Senhor, entra com providência de cura, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. E nós já te oramos e te agradecemos, sabendo que não somos merecedores, mas nós confiamos na tua graça e nas tuas misericórdias. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Glórias ao nome do Senhor. Nós louvamos a Deus pela juventude da nossa igreja. E nós, neste momento, vamos dar oportunidade à nossa irmã Michele Fonseca para falar algo para a juventude da nossa igreja, para todos os jovens que estiverem nos ouvindo neste momento. Irmã Michele Fonseca. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Salmos 20, versículo 7. Em quem você tem depositado sua confiança? Alguns depositam confiança em objetos, outros em livros e até mesmo em frases prontas. Mas sabemos que a nossa confiança vem do alto. Devemos confiar somente em Deus, que é o único que tem o poder de nos dar a salvação eterna. Em quem você confia? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor que está lá no Salmo 146, versículos de 5 a 10. Salmos 146, versículos de 5 a 10. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome.
O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Amados, nós devemos continuar crendo em Deus, não crendo nas pessoas, mas crendo em Deus. O nosso Deus, o grande Criador, Ele continua cuidando de nós. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida dos seus familiares. Ele não nos desampara, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Então vamos continuar orando e praticando a sua palavra. Vamos continuar louvando ao Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. E neste momento, eu convido a equipe de louvor da nossa igreja para juntos adorarmos ao Senhor através dos cânticos. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome. O Senhor se faz presente neste lugar. Obrigada, Senhor, pelas tuas promessas em nossas vidas. Meu Jesus,
quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Grande é o Senhor. Neste momento nós vamos ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui estudando sobre os atributos de Deus e Deus tem usado a vida do nosso pastor Davi para falar aos nossos corações. Eu entrego agora a palavra para ele, que Deus o use tremendamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus por estarmos mais uma vez aqui para aprender da palavra do Senhor, palavra essa
que modifica a nossa vida, que nos impulsiona, que nos fortalece e nos dá a graça de vivermos todos os dias na esperança do Senhor da glória, na esperança das promessas de Deus para nós. E nós estamos felizes, amados irmãos, por estar vivendo esse tempo, um tempo que para muitas pessoas tem sido um tempo difícil para a igreja também, mas um tempo que eu creio que é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço, onde Deus está preparando a sua igreja para levá-la para o céu. Eu não tenho dúvida nenhuma de que esse tempo de pandemia é uma preparação de Deus para que possamos estar indo encontrá-lo nas mansões celestiais. Amém, amados? Queridos, nós estamos estudando sobre os atributos de Deus e nós já estudamos vários atributos, 15 precisamente. Esse é o 16º atributo que iremos estudar. E esse atributo, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo 115. Nós leremos o versículo 3 e então vamos dizer qual é o atributo dessa quarta-feira, dia 24 de junho. Salmo 115, versículo 3 diz assim: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Eu queria que você curvasse sua cabeça aonde você está para nós orarmos no nome de Jesus. Pai querido e amado, eu te apresento essa palavra, Senhor, apresento a minha vida nas tuas mãos. Ó Deus, eu reconheço, Senhor, que nada sou, meu Pai, mas, ó Deus, reconheço que o Senhor que está em mim tudo é, Pai. Portanto, fala aos nossos corações, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Nós queremos sair daqui mais convictos, ó Pai, ó Deus, daquilo que o Senhor é, através dos teus atributos, das tuas características. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração. Nesta hora, nós oramos a Ti agradecidos e o fazemos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, nós queremos falar nessa noite sobre a independência de Deus. Alguns autores, alguns teólogos também tratam esse atributo como a liberdade de Deus. Então, tanto faz eu dizer que Deus é livre para exercer os seus propósitos, as suas vontades, como também faz eu dizer que Deus, na verdade, é independente, nada interfere nele para cumprir os seus propósitos, para exercer a sua vontade, que está tudo correto. E esse texto que nós lemos agora nos prova isso, porque a palavra está dizendo que o nosso Deus está no céu e que Ele faz tudo como lhe agrada. Então, o Senhor, Ele faz como Ele acha que deve ser feito. Ele tem liberdade, Ele tem independência para exercer a sua vontade da forma que lhe agrade, ou seja, da forma que Ele acha melhor. É interessante isso, porque a liberdade de Deus, a independência de Deus, é o atributo em que Ele exerce total controle sobre a sua vontade, e então Ele faz literalmente o que Ele quer. Não existe nenhum ser em toda a criação que possa impedir que Deus exerça a sua vontade. Deus é livre para fazer o que desejar. Interessante que a palavra de Deus vai nos dizer em Isaías 46, versículo 10, assim. Eu queria ler o 9 também, para que a gente possa emendar um raciocínio. O 9 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Olha o que ele diz agora: que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda
a minha vontade. Então, o Senhor é livre para fazer toda a sua vontade. Os homens mais poderosos da terra, eles não conseguem se erguer contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, contra o desejo de Deus sobre algo. Se os irmãos acompanharem nas suas Bíblias, no livro de Provérbios 21, versículo de número 1, a palavra diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. E aí diz assim: ou seja, o Senhor, segundo o seu querer, o inclina. Então, Deus inclina o coração dos reis para onde Ele quer. Interessante que aqui na época dos Provérbios, rei Salomão, que escreveu o livro de Provérbios, o rei, ele tinha consciência de quem Deus era. E na verdade o rei era o homem mais poderoso da terra. Mas ainda assim, ele como rei, ele escreve que o coração do rei é inclinado pelo Senhor como ele quer. Então Deus é livre, Deus é independente, amados. Deus não faz nada simplesmente por conta de A, B ou C, mas Ele faz segundo os propósitos, segundo os desejos, segundo aquilo que lhe agrada, aquilo que vai causar certamente um efeito melhor. Interessante que um grande rei, os irmãos conhecem a história, Nabucodonosor, ele foi um rei que peitou Deus. E os irmãos conhecem a história lá em Daniel. E Nabucodonosor, quando ele teve o sonho e não conseguiu interpretar, ele procurou os sábios, ninguém sabia interpretar, até que Daniel, um homem de espírito excelente, ele vai à presença de Nabucodonosor, interpreta o sonho e diz: Nabucodonosor, é por causa de um Deus que há no céu, que revela sonho aos homens. E Nabucodonosor, ele então, depois dessa palavra de Daniel, depois dessa experiência que ele teve com Deus, ele abre a boca, mesmo sendo poderoso, mesmo tentando bater de frente. Quando ele ouve essa declaração de Daniel, em Daniel 4:35, ele diz assim: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ou seja, Deus é independente. E como pastor, eu posso entender a independência de Deus diante de tantos momentos que nós passamos ao longo da nossa vida. Como entender essa liberdade de Deus escolher a sua própria vontade? Como nós, seres humanos, podemos entender essas coisas? Então, eu queria que os irmãos pensassem comigo. Primeiro, eu posso entender a liberdade de Deus, a independência de Deus, porque Ele é o Criador. Amados, Ele é o Criador, Ele que fez todas as coisas. Então, Ele pode ser independente, porque naturalmente a criatura não pode dizer o que é que o Criador deve fazer. É interessante nós observarmos aqui na palavra de Deus em Apocalipse 4, versículo de número 11. Olha o que a palavra vai nos dizer. Diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criastes. Olha o que ele diz agora: sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus é livre porque Ele é o Criador, amados. Interessante que Deus, Ele não é criatura, Ele é o Criador. Algumas pessoas confundem. Os irmãos podem de repente já ter ouvido alguém dizer assim: olha, eu determino que o Senhor tem que fazer isso. Meu irmão, quem somos nós para determinar que Deus tenha que fazer algo? Nós clamamos a Deus por misericórdia, nós clamamos a Deus por graça, nós clamamos a Deus, meus amados, porque Ele é um Deus compassivo, é um Deus amoroso, e Ele ouve as nossas orações. E a Bíblia diz que o próprio Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Então, nós não temos a capacidade de dizer a Deus, eu determino. Os irmãos viram, nós citamos em alguns momentos aqui ao longo dessa pandemia, falamos, por exemplo, sobre a história de Jó, em alguns momentos, onde Jó, na verdade, a mulher dele, quando diz para ele, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. Jó disse, você fala como uma louca, eu vou receber o bem de Deus e não vou receber o mal? Então, queridos, Ele é o Criador. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Se os irmãos olharem a palavra aí em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, ele diz na palavra do Senhor, Efésios 1, 1. Efésios 1, 11. Olha o que a palavra diz. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. É interessante, queridos, porque o verbo aqui no grego faz, o verbo energeo, e o verbo energeo é gerar, produzir. Então é como se na verdade ele estivesse dizendo assim, ele cria, ele gera todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é independente, amados. Nós precisamos entender isso. Inclusive, em Romanos 9, nós temos um texto também bem emblemático. Nós somos criatura e Ele é o Criador. Romanos 9, 19. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensina. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Então, nós somos criaturas, e o Criador manda, e a criatura obedece. Então, eu preciso entender a independência de Deus no sentido soberano, no sentido de que Ele faz o que lhe agrada, e não compete a mim como homem estar tentando entender todas as coisas e discutir todas as coisas com o Senhor. Esse atributo também nos ensina, além de que nós somos Criador, que Deus é livre para permitir o sofrimento. Esse aqui daria só uma pregação sobre isso, mas eu vou tentar ser bem sintético para os amados. Amados, Deus permite muitos sofrimentos humanos, e é interessante isso, porque muitas vezes nós não compreendemos o sofrimento, mas Deus é livre para permitir o sofrimento. É interessante, queridos, porque a própria Bíblia vai nos dizer em Lamentações, se os irmãos puderem abrir a sua Bíblia aí, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no verso 39, a palavra vai nos dizer, por que pois se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Queridos, muitas vezes nós estamos sofrendo pelos nossos próprios pecados. Deus, Ele usa os sofrimentos para o bem, mesmo quando nós estamos sofrendo pelos nossos próprios pecados, pela nossa própria condição. Então, o sofrimento faz parte da nossa vida. Nós falamos domingo à noite aqui, João 16:33, no mundo tereis aflições, no mundo vocês sofrerão. Como Jesus sofreu, é um exemplo para nós, nós também sofreríamos. Só que tem um detalhe importante, tem gente que diz assim, pastor, mas eu só faço o bem, pastor, eu só faço coisa boa, pastor, por que eu estou sofrendo? Abra a sua Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 17. A palavra diz assim: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Olha aí. É melhor você, mesmo que esteja sofrendo,
continuar praticando o bem do que praticar o que é mal. A palavra ainda vai dizer, se ainda os irmãos não estão satisfeitos em entender isso, o sofrimento Deus muitas vezes permite, e Ele é livre para permitir. Nós não temos que julgar, porque eu estou sofrendo. Não, é bem verdade que Deus é consolador, que Deus é abençoador, é bem verdade que Deus está conosco o tempo todo, mesmo nos sofrimentos, mas nós precisamos entender que Ele faz parte da esfera humana. Nós precisamos fazer exatamente o que aprendemos domingo pela manhã, ano da gratidão, agradecer a Deus, inclusive pelos sofrimentos. Por quê, queridos? Porque a Bíblia diz, olhe por favor aí, 1 Pedro 4,19, diz assim, 1 Pedro 4,19, por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha aí, sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. O que ele está dizendo em outras palavras, queridos, é que Deus é livre, a sua vontade para permitir que eu sofra, para permitir que você sofra, faz parte do contexto da soberania, da independência de Deus nesse processo. Os irmãos conhecem lá, não precisamos ler o texto, lá em Tiago 4, de 13 a 15, quando, na verdade, Tiago, ele submete todos os acontecimentos da nossa vida à vontade de Deus. Ele diz lá em Tiago 4, de 13 a 15, exatamente isso. Não devemos sair de uma cidade A para uma cidade B e dizer que vamos até lá. Não, devemos colocar Deus na frente. Ou seja, se Deus quiser, eu vou chegar. Por quê? Porque nós estamos submetidos a um Deus independente. Meus irmãos, os sofrimentos que passamos nessa vida, nesse breve, curto espaço de tempo, 70, 80, 100 anos, 110 anos, curto espaço de tempo, como o apóstolo Paulo diz, lá em 2 Coríntios 4, essa leve e momentânea tribulação tem para nós um eterno peso de glória, quer dizer, tem muito mais preparado para nós na eternidade, muito mais tempo também na eternidade. Mas entenda, queridos, que é interessante isso, os sofrimentos são pedagógicos, são didáticos, eles nos ensinam, eles nos aproximam de Deus, eles nos fazem crescer. Eu me lembro uma ilustração, já falei ela aqui uma certa vez na igreja, mas que nesse momento me veio à mente sobre ela, que eu acho interessante, que é uma borboleta, que ela estava no casulo e um homem estava observando, e vendo que aos pouquinhos aquela borboleta começou a abrir aquele casulo, e ela começou a forçar e botou uma patinha, depois botou uma outra pata, e aquele homem ficou encantado, mas percebeu que aquela borboleta, ela estava tentando abrir aquele casulo e estava com dificuldade. O que foi que aquele homem fez? Ele foi lá, pegou uma tesoura, cortou aquele casulo, abriu o casulo completamente, para que a borboleta pudesse voar. Mas, ao continuar observando, ele viu que aquela borboleta, ela ficou toda molezinha ali, não voava, e ele esperou, e quando ele chegou no outro dia para olhar a borboleta, achando que já tinha voado, ele encontrou a borboleta morta. O que aconteceu com aquela borboleta? É que enquanto aquela borboleta, ela estava sem nenhum obstáculo ali na frente, para que ela pudesse fazer força, ela perdeu completamente a condição de ter forças para voar. Explico para os irmãos entenderem isso. É que os biólogos, eles dizem que a borboleta, ela tem um acúmulo de líquido na região central do corpo da borboleta, e quando ela começa a forçar o casulo, esse líquido vai sendo distribuído para as asas. Ela vai, na verdade, enrijecendo as asas pelo esforço que ela está fazendo. Então aquela luta que aquela borboleta está enfrentando se torna algo positivo para ela. E aí quando ela força e ela consegue abrir o casulo pelas próprias forças,
as asas dela estão preparadas e ela começa a voar, e ela aprende a voar, e ela tem condições de voar. Sabe, queridos, na nossa vida também é assim. Existem lutas que acontecem na nossa existência que a gente nem imagina. Por que eu estou nesse casulo? Por que eu tenho que forçar esse casulo? Está difícil forçar esse casulo. Mas, meu irmão, isso aí é para te fortalecer, isso aí é para que o Espírito Santo possa entrar nas mais variadas áreas da tua vida e te dar asas para você voar, para você crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Dificuldades, lutas, eles fazem parte. O Senhor, Ele permite que nós estejamos sofrendo. Ele é livre para permitir o sofrimento, porque justamente Ele tem os seus propósitos. A gente conhece várias histórias na Bíblia. A gente tem exemplos, por exemplo, de José, governador do Egito, mas sofreu pouco. José não sofreu pouco, governador do Egito, só conseguiu chegar a ser governador do Egito porque ele perseverou na luta. A luta era um propósito de Deus, muito maior do que José imaginava. Não só José, nós temos o exemplo de Noé, salvou toda a sua família. Mudou, na verdade, a sua geração, no sentido das pessoas entenderem que Deus usa pessoas, que Deus usa homens, como usou Noé, usou a sua família. Ali, Noé salvou a sua casa. Por quê, pastor? Porque Noé, ele resolveu enfrentar a luta, enfrentar a dificuldade, porque havia um propósito de Deus. Quando a gente pensa na vida de tantos homens de Deus, Moisés, Elias, Davi, nós pensamos na própria vida do Senhor Jesus. Jesus sofreu porque tinha um propósito, porque havia algo específico de Deus para ele, e automaticamente ele viveu isso, porque havia um propósito de Deus para aquilo acontecer. Então, queridos, nós estamos vivendo a pandemia, dificuldades, lutas nesse tempo, mas, meu irmão, isso é para a gente se aproximar mais do Senhor, é para a gente cumprir um propósito de Deus nessa terra, é para nós, de uma forma pedagógica, aprendermos mais do que Deus quer para a sua igreja, do que Deus quer para a minha vida, do que Deus quer para a minha família. A pandemia, ela não está longe do controle de Deus, porque Ele é independente, e se Ele permitiu que esse tempo, que essa geração, que a nossa terra esteja enfrentando a pandemia, é porque Ele tem propósito nisso, e automaticamente Ele vai transformar isso para o nosso bem. Aleluia! Então Deus, Ele é livre. Então Deus, Ele é livre porque Ele é o Criador. Deus, Ele é livre para permitir o sofrimento, mas Deus é livre para executar a sua vontade. Deus é livre. Nós lemos aqui o Salmo 115, Ele é independente, Ele não depende, é um atributo dele a independência. Não depende de absolutamente nada. A palavra de Deus vai dizer em Deuteronômio 29, que as coisas reveladas são para nós, para os nossos filhos, mas as encobertas são para o Senhor nosso Deus. Diz ainda que são para nós e nossos filhos, para nós cumprirmos as palavras da lei. Então, existe a vontade revelada de Deus, a vontade revelada, ou seja, a vontade que Deus revela ao homem, e a vontade que Deus revela ao homem está na sua palavra. E existe a vontade secreta de Deus, como alguns teólogos chamam de decretatória de Deus. Existem vontades de Deus. Por quê? Porque muitas vezes na vida nós passamos por diversas dificuldades e nós não entendemos. E, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, tem coisa que vai ser revelada, mas tem coisa que não vai ser não. A gente não tem que entender tudo. É claro que nós podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, me revela, Senhor, me mostra, Senhor, me ensina o que tu quer. Mas nós precisamos entender, nós temos que respeitar a independência do nosso Deus. Deixe Deus ser Deus, meu irmão. Deixe Ele trabalhar na sua vida, mesmo com os sofrimentos, mesmo com as suas dificuldades, porque Deus é independente, Deus é livre para executar a sua vontade. Deixa eu só mostrar aqui os irmãos, para os irmãos terem uma noção do que é vontade revelada, né? E do que é vontade decretatória. Vamos ver aqui o que está escrito na palavra em Mateus 7:21. A Bíblia diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa vontade é a vontade
revelada. É aquilo que Deus nos mostra. Quer dizer, nós podemos fazer a vontade de Deus. Como assim, pastor? Se a gente seguir a palavra, se a gente seguir a Bíblia. É a vontade revelada dele. Mas deixa eu te mostrar uma vontade decretatória. Se a gente pega, por exemplo, Gênesis 50, 20. A Bíblia vai dizer, vai contar, falando de novo sobre a história de José. Gênesis 50, 20 vai mostrar exatamente um episódio de vontade decretatória. Veja aí Gênesis 50, 20, o que a palavra diz: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Olha só. Qual era a vontade revelada de Deus para os irmãos de José? Era que os irmãos o amassem, era que eles vivessem em família, era que eles não traíssem José. Mas já que eles fizeram, ou seja, já que eles quebraram a vontade revelada, o que é que Deus fez? Deus usou a desobediência deles, a maldade que havia no coração deles, para quê? Para que ele pudesse fazer com que a vontade secreta se cumprisse, e que na verdade um bem maior se fizesse na vida de José, e não só na vida de José, porque através da ida de José para o Egito, todo o povo judeu foi salvo, não foi destruído. Então, queridos, vontade decretatória, vontade secreta. Existem coisas, amados, que nós não vamos entender nessa terra. Aquilo que está revelado, mas tem coisa que não dá para entender. Lá em 1 Coríntios 4,19, depois os irmãos leem o texto, mostra claramente um texto onde o apóstolo Paulo diz: olha, eu queria até ir com vocês, mas não deu para ir. Se Deus quiser, eu vou em outro momento. Porque naquele momento a vontade talvez revelada seria que ele fosse, porque ele era apóstolo, porque ele tinha vontade de ir. Ele revela no texto que ele tinha vontade de ir, mas não era o momento que Deus queria que ele fosse. Isso aí está oculto em Deus, é a vontade secreta de Deus, sabe? A gente não entende algumas coisas. Eu já disse algumas vezes aqui na igreja, eu estou hoje pastor da primeira igreja batista de Itapuã, porque Deus quis. Na verdade, a gente olha para trás. Outro dia eu estava conversando com minha esposa, olha para trás e vê a vontade secreta de Deus se revelando, e a gente tem que obedecer a vontade secreta de Deus. Se está se colocando na posição de apenas servo do Senhor. Por quê? Porque a vontade de Deus, secreta do Senhor, Ele vai executar, porque Ele é independente, Ele é livre. Nós não vamos mandar em Deus, não. Não pense que você vai mandar em Deus na sua história, não, viu? Sua história está traçada, Deus sabe o que é melhor para você, e nós precisamos nesse momento entender esse atributo. Deus é independente, Deus é livre para fazer o que lhe apraz, como diz no Salmo 115. Então, existem coisas que pertencem apenas a Deus, e nós precisamos nos conformar, não questionar e não viver depressões e angústias. Existem pessoas que na verdade vivem na depressão por causa das coisas que estão vivendo, por causa dos momentos que estão vivendo, esquecendo dessa independência de Deus, como se Deus fosse o nosso escravo, que tivesse que sempre fazer o que nós queremos, o que agrada ao nosso coração. Deus não diz que vai fazer somente o que agrada ao nosso coração, mas Ele diz sim, e aí eu quero caminhar para o final. Ele diz sim, lá em Romanos 12:2, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então eu posso descansar nisso. A vontade dele é boa para mim, a vontade dele é agradável para mim, a vontade dele é perfeita para mim. Isso eu preciso entender e automaticamente descansar meu coração. Então o que é que esse atributo me ensina? De uma forma sintética, me ensina que ele é criador e eu sou criatura, e eu preciso me colocar no lugar de criatura. Ensina que eu posso descansar na liberdade que ele possui, porque eu sei que até o sofrimento que eu possa enfrentar, eu sei que ele sempre vai fazer o melhor para mim. A independência de Deus, querido, nos ensina, me ensina que eu posso experimentar, viver a vontade revelada de Deus para mim, a vontade que está na sua palavra, que só vai trazer bênçãos para a minha vida.
Mas não somente isso, a independência de Deus, Deus é independente, Ele mostra que pela sua livre vontade para executar aquilo que Ele deseja, é que nenhuma força do universo é poderosa para impedir o agir de Deus. A palavra vai dizer assim: agindo eu, o Senhor falando, quem impedirá? Meu irmão, você pode descansar nisso. Ele é independente, ele não depende das circunstâncias para ele agir. Ele vai executar a sua vontade e não tem ninguém que possa parar o Senhor quando ele desejar. Mas eu posso aprender por esse atributo, queridos, que pela sua vontade secreta, se você compreender a vontade revelada e por isso perceber, obviamente, aquilo que a palavra de Deus nos ensina e viver por ela, oh meu irmão, nós seremos salvos pela graça de Deus, e isso não vem de nós, é dom do Senhor, ou seja, a vontade secreta de Deus, que é a salvação da minha vida, que é a salvação da sua vida. Ninguém pode impedir. Isso é independente, porque o nosso Deus é livre, o nosso Deus é independente, e pela sua misericórdia, sua graça, seu amor, Ele nos alcançou. Mas isso tudo por causa desse atributo maravilhoso que estudamos hoje, a independência, a liberdade de Deus. Deus te escolheu porque Ele é livre e Ele quer executar na minha vida e na sua vida a sua perfeita, agradável vontade sobre nós. Vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse atributo, por mais esse aprendizado que tivemos nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua, ó Deus, independência. Louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é livre, Pai. Ó Deus, ninguém vai dizer o que o Senhor tem que fazer. O Senhor, meu Pai, é livre, ó Deus, para nos escolher. O Senhor é livre para nos salvar. O Senhor é livre para derramar a sua graça sobre nós, a sua misericórdia, o seu amor. Deus, o Senhor é livre, porque o Senhor é o Criador. O Senhor não é criatura, mas o Senhor é Criador, Pai, e nós nos rendemos, ó Deus, a tua independência. Ó Deus, o Senhor é livre também, Pai, para executar sobre nós, meu Pai, ó Deus, a tua soberana vontade. O Senhor é livre para fazer a tua vontade, a vontade, ó Deus, revelada, o Senhor nos mostrou na palavra, mas a vontade secreta, Pai, ó Deus, que está no teu coração para cumprir os teus propósitos, Pai. O Senhor é livre, Pai, para executar as tuas vontades em nossa vida. O Senhor é livre, Senhor, para permitir os sofrimentos na vida do teu povo, mas com o pensamento, Senhor, de que certamente, Pai, o Senhor vai cumprir a tua palavra em Romanos 12:2, que diz que a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável para cada um de nós. Ó Senhor, que nesses tempos de pandemia, que nesses tempos, Senhor, de preocupação, ó Senhor, o Senhor inunda os nossos corações com a convicção da independência do Senhor, com a convicção, Senhor, da liberdade do Senhor de atuar em governos, atuar na esfera mundial, atuar nos corações dos aflitos, atuar no coração da igreja, atuar na minha vida, atuar na vida dos meus irmãos. O Senhor é livre, está atuando, está fazendo algo extraordinário nas nossas vidas. Nós descansamos, Senhor, na liberdade que o Senhor tem, na independência que o Senhor tem, porque o Senhor não precisa dar satisfação a ninguém, pelo contrário, está convergindo todas as coisas para a restauração final, onde nós estaremos eternamente glorificando pelos séculos dos séculos e exaltando o teu nome. Nós louvamos a ti, Pai, por essa palavra e te agradecemos e oramos do nome santo e poderoso de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus,
hoje e para todo sempre. Amém. Descanse o seu coração nesse tempo difícil em um Deus que é independente, faz tudo o que lhe apraz e certamente vai fazer o melhor por você e pelos seus. Que Deus abençoe. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. A paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Conheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Nada, nada, nada. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti, não. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor.